Fala pessoal, beleza? Mais uma aula de matemática, professor Clayton. Hoje o tratamento da definição é sobre mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC, beleza? Bom, então vamos lá? Definição. O mínimo múltiplo comum, MMC, de dois ou mais números inteiros é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Beleza? Essa é a definição. Vamos lá, eu vou apresentar um método antigo que o pessoal trabalhava com mínimo múltiplo comum e depois eu vou apresentar para vocês a maneira mais fácil que tem aí de calcular. Vamos supor que você tenha que calcular o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 8 e 12, beleza? Bom, vou apresentar para vocês, como eu disse, primeira maneira de resolver isso. Bom, então você vai fazer o seguinte, tá? Essa primeira maneira, você vai encontrar os múltiplos comuns dos dois. Então, vou escrever aqui, ó. Múltiplos de 8, beleza? Então, quais são os múltiplos de 8? Claro, o zero a gente não usa para essa definição, tá? Mas o zero é um múltiplo de 8, pois 8 vezes zero é zero, beleza? Então, o zero a gente não conta aqui como menor, tá? Então, eu vou começar com 8, 16, 24, 32, 48, depois do 48, 56, 64 e assim vai, beleza? Ok? Tá. Aí, o que eu vou fazer? O mesmo procedimento, só que agora com os múltiplos de 12. Mesma coisa, eu não vou colocar o zero, porque o zero não serve, tá? Beleza? Então, vou começar pelo segundo múltiplo, ou seja, 12, pula 12, 24, pula 12, 36, pula 12, 48, 60, 72 e assim sucessivamente. Beleza? Agora vamos inicialmente riscar os múltiplos comuns, ou seja, que tem nos dois. Olha, eu tenho o 24 aqui, o 24 aqui também. Depois eu tenho o 48 e o 48. E claro que eu vou ter infinitos múltiplos comuns, mas, como diz o texto, eu quero o menor possível. Então, no nosso caso, o menor múltiplo comum entre o 8 e o 12 é o 24. Então, o MMC entre 8 e 12, 24. Beleza? Ok? Tá. Essa é uma maneira, como que eu posso dizer? Um tanto quanto complexa, um tanto quanto trabalhosa, tá? Eu vou apresentar uma segunda maneira de fazer isso, que é a maneira mais usada em qualquer livro didático que se preze, beleza? Então, a segunda maneira, a gente costuma dizer que é uma fatoração simultânea. Então, fatoração simultânea. Simultânea para a gente é óbvio, é ao mesmo tempo, beleza? Se você não assistiu a minha aula sobre fatoração, por gentileza, vai lá no meu canal, pega a aula que eu falo sobre fatoração e dá uma estudada, tá bom? Vamos lá? Então, de novo, eu quero o MMC entre 8 e 12, tudo bem? Beleza? Então, você vai fazer o seguinte, você vai colocar aqui o 8 e o 12, tudo bem? E aí você vai fatorar ao mesmo tempo, beleza? Então, você vai fatorar esse camarada ao mesmo tempo, ok?
Beleza? Ah, professor, mas como é que faz isso? Bom, você vai fazer o seguinte. Tá vendo que o 8 ou o 12, ou os dois ao mesmo tempo, dá para dividir por 2, beleza? Então, você vai fazer 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, você tem como resposta 4, beleza? 12 dividido por 2, 6. Tá vendo que 4 e 6 são números pares? Significa que também dá para dividir por 2. Então, mais uma vez, você vai executar essa divisão. Então, ficaria 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2, 3. Beleza? De novo, ó, 4 dividido por 2, 6 dividido por 2, 3. Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Professor, tem o 2. Beleza, a gente continua, tá? Então, dividido por 2. Aqui, 2 dividido por 2, 1. Professor, e o crédito? E o 3, professor? Como é que eu faço? Tá vendo que o 3 não dá para dividir por 2? Menininho Marley. Então, você vai fazer o seguinte, você vai apenas copiar o 3. Beleza? Pô, mas você deve estar pensando, Munha, e agora? O que eu faço? Bom, a gente parte para o próximo número primo. No nosso caso, o próximo número primo é o 3. Então, 3 dá para dividir por 3? É lógico que dá, Creito. Então, eu vou fazer isso. Isso. Então, 3 dividido por 3, eu tenho como resposta 1. Beleza? Percebe que eu obtive um aqui e um aqui. Então, acabou aquilo que é chamado de fatoração ao mesmo tempo. Fatoração simultânea. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar os resultados e você vai multiplicar. Ok? Então, ficaria 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Portanto, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12, a gente tem como resposta 24. Tudo bem? São duas maneiras de se calcular o MMC. Ok? A primeira, antiga, a gente nem usa mais esse método para calcular o mínimo múltiplo comum. A segunda maneira, claro, é a mais utilizada e a mais fácil. Tudo bem? Beleza? Bom, eu vou pegar alguns exemplos, alguns exercícios a mais e vou resolver para mostrar os procedimentos. Belezinha? Vamos lá, então. Vamos lá então, pessoal. Exercícios resolvidos envolvendo o mínimo múltiplo comum. Primeiro exercício. Calcule o MMC entre os números. Item A, 7 e 8. Bom, vai lá, a dica do Cleitinho, tá bom? Tá vendo que os dois números, 7 e 8, são números consecutivos? Ou seja, depois do 7 vem o 8. Depois do 8 vem o 9. Em outras palavras, o consecutivo de 1 é o 2, porque 1 mais 1, 2. O consecutivo de 2 é o 3, porque 2 mais 1, 3. Beleza? Então, 7 e 8 são dois números consecutivos. Portanto, quando você tem o MMC entre dois números consecutivos, você não precisa perder tempo. Basta multiplicar os dois, ou seja, 7 vezes 8, fazendo essa continha, 56. Então, não perca tempo quando o mínimo múltiplo comum é entre dois números consecutivos. Beleza? Ok. Vamos lá? Item B. O item B, eu quero o MMC entre 11 e 13. Tudo bem? De novo. MMC entre 11 e 13. Beleza?
Bom, se você assistiu à minha aula sobre o crivo de Eratóstenes, ou seja, sobre os números primos, você sabe que os números 11 e 13 são números primos, ou seja, um número é primo quando é divisível por 1 e por ele mesmo, tudo bem? Quando você estiver calculando o mínimo múltiplo comum entre dois números primos, basta você multiplicar os dois. Ou seja, é isso mesmo, a mesma regrinha que eu apliquei aqui como facilitador, eu aplico aqui também. O Creito, mas é sempre assim, sempre dá certo? Beleza, é isso mesmo. Participação especial do meu caro amigo Munha. É isso mesmo, Munha. Tá bom? Quando eu tenho o MMC de dois números consecutivos ou dois números primos, basta multiplicá-los, tá bom? Então, fazendo a continha, o 11 vezes 13, 143. Fechou? E para finalizar, vamos calcular o MMC do item C de Uau entre 15 e 20. Percebe que esses dois números, eles não respeitam nenhuma das dicas que eu dei aqui atrás. Não são consecutivos e não são primos, beleza? Então, aqui eu vou partir da fatoração simultânea. Você vai fazer o seguinte, pega o 15 e o 20, coloca um ao lado do outro. Passa uma barrinha vertical e aí você vai fazer o seguinte. Somente números primos, tá? Tem algum número que é divisível pelo primeiro primo par e único? 2? Tem, professor? Então, você vai colocar o 2 aqui. Aí você vai fazer o seguinte. Tá vendo que o 15 não dá para dividir por 2? Professor, então eu copio o 15? Desculpa te interromper, viu? Isso, Munha, mas sempre levanta a mão antes, tá bom? Beleza? Isso. Quando não dá para dividir, apenas copia. Copiei o 15. E agora sim, 20 dividido por 2, resposta 10. Beleza? Ainda tem algum número que dá para dividir por 2? Sim. Então, faz de novo. Aí, vamos lá. 15 dá para dividir por 2? Não, professor. Então, copia. Beleza. 10 dá para dividir por 2? Sim. Então, 10 dividido por 2, sim. Beleza? Tem algum número que ainda dá para dividir por 2? Não, né? E agora? Agora você vai fazer o seguinte, qual é o próximo primo da lista? É o 3, não é? Tem algum número que dá para dividir por 3? Tá vendo que o 15 dá para dividir, então a gente coloca o 3 e vai dividir o 15. Fechou? Então vamos lá, 15 dividido por 3, 5. 5 não dá, apenas copie. Tem algum número que ainda é divisível por 3? Não, professor. Aí eu vou para o próximo primo. Agora eu entendi perfeitamente. O próximo primo é o número 5. Isso, Munha, parabéns. Então, coloco o 5 aqui e aí executa a divisão. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ou seja, quando você obtém 1 para todo mundo, acabou a fatoração simultânea. Beleza? Aí você vai fazer o seguinte. Vem aqui e fecha, e aí você vai multiplicar os resultados. Então, isso aqui, vezes 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, resposta 60. Ou seja, o MMC entre 15 e 20 é o número 60. Percebe que o resultado, o MMC, no mínimo, ele será igual ao maior número. Nunca menor do que eles, sempre. No mínimo, igual ao maior e nunca menor que esses caras. Portanto, o MMC do item C, 60. Mínimo múltiplo comum, 60. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver um probleminha envolvendo MMC.
MMC. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou resolver mais uma questão envolvendo MMC. Uma questão agora, um probleminha, tá? Vamos lá? Questão 2. FUVEST, São Paulo. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências, tá? Frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante elas piscam ao mesmo tempo, simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar? Bom, vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é decodificar o problema. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever aqui a primeira luz, tudo bem? Ó, vou colocar assim, tá? E depois, aqui ao lado, eu vou colocar a segunda luz, beleza? Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ok? Então, a primeira, de acordo com o enunciado, ela pisca 15 vezes por minuto, ok? No caso da segunda luz, de acordo com o enunciado, ela pisca 10 vezes por minuto. Então, dica, quando for resolver um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é decodificar esse problema, beleza? Percebe que no meu enunciado, ele pergunta assim, tá? Depois de quantos segundos elas piscarão juntas novamente? Então, a primeira coisa, eu tenho que trabalhar com essas luzes por segundo. Percebe que elas estão por minuto? 15 vezes por minuto, 10 vezes por minuto, beleza? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira luz. Eu sei que cada minuto é equivalente a 60 segundos, tudo bem? Então, eu pego 60 dividido por 15, ok? Ou seja, eu tenho que a primeira luz por minuto, ela pisca a cada 4 segundos, tudo bem? Então, ela pisca a cada 4 segundos, totalizando 15 vezes por minuto, ok? Beleza, vamos lá. A segunda, eu vou usar a mesma estratégia, tá? 10 vezes por minuto, beleza. 1 minuto, 60 segundos. 60 dividido por 10. No caso, a segunda, ela pisca a cada 6 segundos. Então, uma vez a cada 6 segundos. E para finalizar o exercício, eu preciso verificar essa daqui e essa. Vão piscar juntas novamente daqui a quantos segundos? Então, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4. Tudo bem? Para isso, eu vou usar novamente a minha estratégia. Então, eu vou resolver aqui, tá? Então, eu vou pegar os números 4 e 6 e vou fazer a fatoração simultaneamente desses caras. Ou seja, 4, tá? 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 dividido, 6 dividido por 2, 3. Ainda tem número que dá por 2, beleza? Vamos lá. 2 dividido por 2, 1. Aqui eu não mexo mais. Como 3 não dá para dividir por 2, eu apenas copio. Portanto, 3 dividido por 3, que é o nosso próximo primo, a resposta é 1. Percebe que neste cálculo, a hora que eu chego 1 e 1, acabou a conta, beleza? Portanto, o MMC entre 4 e 6, resposta, multiplica, claro, os resultados, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ou seja, a cada 12 segundos,
elas vão piscar simultaneamente. Em outras palavras, 12, 24, 36, 48 e assim sucessivamente. Portanto, como eu quero verificar quando elas piscarão juntas novamente, o primeiro momento, elas piscarão juntas daqui a 12 segundos. Ou seja, a alternativa correta para este exercício 2 é a alternativa A. Beleza? Não se esqueçam, se fosse uma questão dissertativa, tem que colocar a resposta. Elas voltarão a piscar simultaneamente daqui a 12 segundos. Aqui, como é uma questão objetiva, eu circulei. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mais uma aula para nossa galeria. Não se esqueçam de dar um like aí no vídeo ou se tiver alguma coisa, alguma sugestão, por favor, nos comentários, beleza? Até a próxima. Vem com o pai que você não cai. Bye, bye.